essa gravação aqui. Como o Meet gratuito não permite gravação, eu uso o OBS para gravar, né? Então, galera, a gente vai fazer alguns exercícios em sala, vou explicar a matéria, a gente vai fazer alguns exercícios em sala, tirar dúvidas também, tá? E aí na semana que vem a gente já vai partir para a parte de vetores, continuando o cronograma, tá? E se a gente demorar muito, eu tô achando que essas aulas vão voltar só em agosto, tá? Então eu queria ver com vocês também a possibilidade da gente, eu acho que 3 horas de aula live assim ficaria muito pesado. Da gente talvez oficializar o nosso plantão como se fosse uma segunda aula, aí na sexta-feira, né? Pelo menos de 1 hora, pra gente ir compensando isso. Tá? Para tirar dúvidas, igual a Ana Clara tinha falado. A gente tirar dúvidas, revisar uma matéria ou outra. Aí eu vou deixar para explicar a matéria nova sempre na segunda-feira. E a aula de sexta-feira, esse plantão não vai ser só de resolução de exercícios. Aí eu vou ficar disponível para vocês para tirar dúvidas, para revisar a matéria, para explicar alguma coisa. Pode ser exercício fora também das nossas listas. O que vocês acham? Eu acho uma boa. Porque senão vai ficar muita Também coisa achei pra uma gente boa. pagar depois, assim, pra repor depois. Porque no ritmo que tá, infelizmente, né, o Brasil tá afundando cada vez mais. O número de mortes só tá aumentando. Às vezes é melhor deixar o final para mais revisão, né? Tipo assim, Isso. terminar a matéria no E tempo também a gente não habitual. sabe quando vai ser o novo Enem, né? Então, a gente, igual eu falei com vocês, vocês vão pagar somente 8 parcelas. A gente vai ter aula até o Enem, como prometido. Então, vocês não precisam preocupar com isso, não. Então, se o Enem for em fevereiro, a gente continua tendo aula, porque o combinado é combinado, né? Tranquilo? Então, vamos lá. Tranquilo. Nós vamos começar com o Teorema de Pascal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Isso. O Teorema de Pascal ele tem uma aplicação prática, né? Já teve mais, mas ainda tem uma aplicação prática bem comum. Tudo que tem a palavra hidráulico no nome utiliza do Teorema de Pascal para funcionar. Vocês estão vendo aí a telinha agora? Apareceu para vocês aí? Sim, apareceu. Apareceu? Então, peraí só um minuto. Deixa eu mandar uma mensagem aqui, que a Jane tá lá no apartamento novo. Vamos lá. Então é o seguinte, é basicamente isso aqui, ó. Toda pressão externa exercida em um líquido incompressível, ou seja, e líquido incompressível é aquele líquido que você pode até tentar espremer ele, mas ele não vai espremer. Tá? Se você pegar uma seringa, né, e quer ver, ó? Vou fazer esse experimento aqui fácil, que eu tenho uma seringa ali que eu estava dando remédio para a Laika. Quer ver? Abud, volta com a tela só para eu copiar, por favor. Eu vou voltar lá rapidinho. Rapidinho. Tá. Olha só, seringazinha do remédio da Laika, tá? Aí, se eu puxar aqui e tampar e empurrar, eu consigo comprimir o ar, né, ó. Ixi, o remédio aqui. Ó, a seringa tá cheia. Vou tampar o êmbolo dela, a ponta dela, e empurrar o êmbolo, que é essa parte móvel aqui. Aí eu consigo comprimir o ar. O ar ele é bastante compressível, né? Ó, eu consigo comprimir bem. Agora, se eu fizer a mesma coisa utilizando a água, por exemplo, quer ver? Pegar minha garrafinha aqui e sugar um pouco de água. Ó, quer ver? Pera aí. Deixa eu tirar o ar aqui.
Aqui, ó, agora tem água aqui dentro. Se eu tampar aqui e tentar espremer, não espreme. Ó, vou tampar aqui, posso fazer a força que for e eu não consigo comprimir a água. Estou apertando bem, toda a minha força, e a água não comprime. Ela é incompressível. A água, eu posso aumentar a pressão nela o tanto que for, que ela não vai diminuir o volume. Então, o teorema de Pascal serve somente para esses tipos de líquidos. Líquidos nos quais, se você adicionar uma pressão, aqui, ó, se você adicionar uma pressão externa, ele não vai diminuir o volume dele. E essa pressão externa é transmitida igualmente a todos os pontos do líquido. Então, olha só. Imagina que eu tenho um ponto aqui A e aqui um ponto B. A gente sabe que a pressão no ponto B ela é maior que a pressão no ponto A, porque ele está mais abaixo, né? Se tivesse tudo parado ali, já seria maior. Aí, imagina que eu venho aqui e empurre esse êmbolo para baixo. Então, eu venho cá e faço uma força nesse êmbolo para baixo, uma força de valor F. Esse êmbolo possui uma área que a gente pode falar que é uma área A. Ou seja, a força aplicada numa área A significa uma pressão externa, que a gente calculou, a gente aprendeu a calcular na aula passada, que é força dividido por área. Então, suponha que a pressão ali naquele ponto A, ó, ela fosse, vou chutar, tá? Um valor qualquer, assim, ó. Imagine que aqui fosse, essa pressão aqui fosse antes da minha força, fosse 1 atm, e aqui fosse 2 atm, exagerando bastante, tá? Aí, então a pressão no ponto A era 1 atm antes, e a pressão no ponto B era de 2 atms. Vamos supor que ao fazer essa pressão, essa força sobre a área, eu esteja adicionando ali 3 atms de pressão, tá? Chutando valores. Então eu fiz uma força dividido pela área, deu 3 atms. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar esses 3 atms igualmente nos dois pontos. Essa pressão é transmitida igualmente nos dois pontos, A e B. E a pressão total desses dois pontos... Oi. Alô? Oi. Oi. Não estou escutando. Quem me chamou? Quem me chamou? Não vai, não dá. Foi a Babi. Eu vou começar aqui logo pisando e tá. Tá. Desliga a sua câmera, Bab. Abud. Oi. Tá dando pra escutar? Desliga a sua... Tá, mais ou menos, É tá pra picando. falar, sabe? Então, eu testando. Tá picando. Aí você desliga a sua câmera. Eu... Desliga a sua câmera. Tá dando pra escutar, Gabi? Vamos escrever aqui pra ela. Tá picando. Oi, tô aqui. Deixa eu te mostrar aqui. Não sei se você... Você tava querendo que eu colocasse no Drive usar as telas das aulas também? Sim, era. Porque aqui eu coloquei, quer ver? Ó? Aqui eu dividi, né? Material didático, as apostilas, tá vendo? Lista de exercícios e as aulas gravadas. Então eu já vou, na hora que acabar essa aula, eu já edito ela, subo pro YouTube e coloco aqui o link, ó. Tá? Você queria que eu colocasse também as telas? E aí tem aqui, ó, a pasta da turma no Drive. Que é coisas que vocês... Tá vendo? Tudo que eu coloquei ali fica na pasta do Drive aqui, ó. Pra vocês. Ah, então tá ótimo. E vocês podem também escrever aqui, ó, no mural. Vocês podem, ó, gente, achei um vídeo bacana e tal. Você mesmo pode escrever aqui, nesse mural. Tá vendo? Compartilhe com a turma. Acho que vocês podem fazer também.
Só que tem pouco aluno aqui ainda, ó. Vocês têm que entrar. Deixa eu ver. Tá faltando ainda. A Gabriela não entrou. Só que pra Gabriela aprender a mexer aqui vai ser difícil, né, Gabriela? Mas é bom pra ter um espaço mais organizado, né? A Bárbara mandou no grupo lá. Ela tava desligando o Wi-Fi e ligando de novo pra ver se dava conta de conectar. Tá. Vou encher minha garrafinha de água enquanto ela volta, então, rapidinho. Abud, tá me escutando? Tá dando pra escutar, Babi. Foi encher a garrafinha. Ah, tá. É porque tava travando aqui, eu tive que desligar o Wi-Fi ligadinho. Agora voltou. Obrigada, Gabi. Voltei. Bárbara, tudo bem agora? Tá escutando direitinho? Aham. Então, beleza. Era dúvida que você tava tendo? Agora voltou, eu tive que desligar o Wi-Fi e ligar de novo. Hoje tá picando. Ah, tá. Qual que é a sua Obrigada. operadora? Eu pedi pra você repetir o começo porque picou. Ah, tá. Então, aqui, ó. Oi. A gente tava falando que a gente, ao adicionar uma pressão externa num líquido Eu incompressível, ainda tô com a fibra, mas mesmo assim, ela tá hoje tá lagada pra caindo. caramba. Ó, não diminui o volume. Então, aqui, ó. Ao exercer uma pressão externa em um líquido incompressível, essa pressão ela é transmitida igualmente a todo mundo, né? A todos os pontos daquele líquido igualmente. Então aí eu falei, vamos colocar aqui, exercer uma força F em cima de uma área A e peguei 2 pontos, coloquei alguns valores só para dar uma ficar mais palpável para a gente. Se a pressão do ponto A antes de eu exercer essa força era 1 atm, e vamos supor que essa força que eu exerci dividido pela área de atuação do pistão seja uma pressão externa de 3 atms, eu vou acrescentar 3 atms à pressão do ponto A e à pressão do ponto B. Então, a pressão do ponto A total passa a ser 4 atms e a pressão do ponto B total passa a ser 5 atms. Vale lembrar que a diferença de pressão entre os dois pontos não muda. Olha só, aqui a diferença de pressão era de 1 atm e aqui também a diferença de pressão também é de 1 atm, porque eu adicionei a mesma quantidade de pressão dos dois lados. Você fala assim, beleza, que vantagem eu tenho nisso? Como que eu posso utilizar isso para benefício próprio, para criar uma tecnologia? Ué, é só você imaginar o seguinte, a pressão ela é transmitida igualmente a todos os pontos do líquido. Então a pressão, que é força dividida por área, ela vai ser fixa. Essa pressão externa vai ser adicionada a todos os pontos do líquido de maneira fixa. Aí o que o Pascal pensou? Se em algum momento essa área de atuação diminuir, sendo a pressão fixa, então olha só esse valor aqui, dentro do líquido, fixo, dentro do líquido. Diminuindo a área, eu também diminuo a força. Aumentando a área, eu também aumento a força. E aí o Pascal pensou num sistema que ele chamou de sistema hidráulico, que você vai utilizar um líquido para aumentar a sua potência muscular, para aumentar a sua força, né? Uma vez eu estava fazendo uma aula na faculdade ainda, e essa aula era de História da Ciência. Aí o professor falou assim, o que vocês definem como tecnologia?
Aí o pessoal ficou falando um tanto de coisa, tá? Não, gente, ó, tecnologia é qualquer coisa que melhora algum sentido seu, né? Então, tudo que melhorar algum sentido seu, que te der uma possibilidade a mais, que melhorar o seu corpo em alguma outra coisa, é tecnologia. Então, aí você pensa, essa tecnologia do Pascal aumenta a força de uma pessoa. Vou mostrar como, quer ver? Ó? O sistema hidráulico que o Pascal pensou é basicamente isso aqui, ó. É um vaso comunicante, utilizando a ideia do Stevin, e esse vaso comunicante possui diâmetros diferentes. De um lado, o êmbolo ele é mais fino, né? Aqui ele tem uma áreazinha menor, ó, de atuação. Vamos chamar isso aqui de área 1. E do outro, a área 2 é maior. Então, o que o Pascal pensou é o seguinte, ó, se eu fizer uma força do lado de cá, em cima dessa área 1, eu vou provocar uma certa pressão. Então, vamos supor que aqui eu faço uma força 1. Força 1 dividido por área 1 é igual a pressão 1. Essa pressão 1, pelo teorema de Pascal, ela vai ser transmitida igualmente a todos os pontos daquele líquido. Então, olha só, aqui, né, essa força, essa pressão, vou desenhar ela como se ela fosse setinhas aqui. Ó. As setinhas representam essa pressão P1 que apareceu aí. Todos os pontos do líquido vão receber essa mesma pressão P1. É lógico que essa pressão P1, ao vir aqui, ó, ao vir desse lado de cá, quer ver? Ela vai ser transmitida dentro desse tubo. Esse tubo ele tem um diâmetro menor, né? Ó. Então essa pressão, ela vai ser transmitida aqui ao longo desse tubo. E assim, até chegar do lado de lá. Ó. Todos os pontos vão receber essa mesma pressão P1 até chegar do lado de lá. Quando chegar do lado de lá que o diâmetro do tubo é maior, né? Essa pressão P1 ela tem que atuar em todos os pontos ali daquele líquido. Opa, deixa eu mudar isso aqui. Então aqui, ó. Essa pressão P1, fiz cagada, peraí. Ainda estou melhorando minhas habilidades nesse sisteminha de desenho aqui, mas tá ficando melhor um pouquinho. Ó. A hora que ela chegar do lado de cá, como o líquido de um lado é empurrado aqui, ó. Como o líquido do lado esquerdo é empurrado para baixo, quando ela chegar aqui, ela vai empurrar o líquido para cima. Né? Empurrando o líquido para cima, aquele êmbolo daquele lado vai ser empurrado também para cima. Só que ao chegar do lado de cá, essa pressão P1 ela vai encontrar uma área bem maior. Então imagina só, essa pressão P1, que ela é igual em todos os pontos do líquido, ela vai encontrar uma área bem maior do que a área A1, a área A2. Então o que vai acontecer é que vai aparecer, quando essa pressão P1 atuar sobre a área A2, ela vai proporcionar uma força com um valor bem maior do que a força F1. E essa é a ideia do Pascal, que é simples e que é utilizada em tudo que leva o nome hidráulico. Você faz uma força F1 numa área 1. Isso gera uma pressão. Essa pressão é transmitida igualmente a todos os pontos do líquido incompressível. Quando ela chega do lado de cá, ela encontra uma área maior. Encontrando uma área maior, para manter a pressão igual, né, porque esses valores são iguais, a força aumenta. Você fala assim, tá, e daí? Né? A força vai aumentar. E daí que você pode
suspender um carro do lado de cá, fazendo uma força pequenininha do lado de cá, né? Eu vou dar um exemplo com números, tá? Vamos salvar isso aqui, mas vamos só escrever uma coisinha aqui, ó. A força, então você vai fazer sempre assim, ó. A força F1 dividido pela área A1 desse lado vai ser sempre igual à força F2 dividido pela área A2. A mesma proporção que eu tiver entre forças, eu vou ter entre áreas e vice-versa. Então, se da área A1 para a área A2 eu aumentar x vezes, vamos supor, vezes um número n qualquer, da força F1 pela força F2 vai multiplicar pelo mesmo número m. Como assim? Vamos supor que a área A2 é 5 vezes maior do que a área A1. Então, a força F2 vai ser 5 vezes maior do que a força F1. É simples. Tá? A ideia do Pascal é, com esse aumento de área, você consegue também um aumento da força. Beleza? Então, vamos pegar aqui e fazer um exemplo numérico desse sistema hidráulico. Quer ver? Salvar aqui para vocês. Então vamos supor que do lado de cá eu queira levantar um carro. Vamos desenhar um carro aqui de maneira bem simples. Só que eu não tenho força. Ser humano não consegue levantar um carro. Se for um fusquinho, mesmo assim, acho que não, hein? Aí vamos supor que esse carro, vamos fazer um exemplo, vamos supor que é um fusquinho. Ele tem 500 kg. E aqui você vai colocar um objeto, fingir que você está colocando um objeto qualquer aqui para equilibrar esse carro. Tá? Qual que é a massa desse objeto que vai conseguir equilibrar o carro do lado de lá? Vamos colocar que essa área de atuação aqui tenha 10 centímetros quadrados e que essa área de cá tenha 1 metro quadrado. Beleza? Esse carro tem 500 quilogramas, então o peso dele, ó, o peso do carro, porque a gente está falando em força, né? Então massa não é força, peso é força. Então o peso do carro vai ser a massa dele vezes a gravidade. 500 vezes 10. Então vai dar 5.000 newtons. Quer dizer que do lado de cá tem uma força para baixo com o valor de 5.000 newtons pressionando essa área aqui, exercendo uma pressão. E a gente já sabe que essa pressão ela é transmitida igualmente a todos os pontos desse líquido. Então ela vai chegar do lado de lá, o carro está pressionando o líquido para baixo, ela vai chegar do lado de lá pressionando esse êmbolo menor para cima. Se eu não quiser deixar esse êmbolo menor subir, eu vou ter que colocar um objeto aqui com uma certa massa. Esse objeto vai ter que fazer uma força para baixo com um certo valor, vamos chamar de F, e é fácil descobrir, é só aplicar o teorema de Pascal. A força F dividido pela área de 10 centímetros quadrados é igual à força de 5.000 newtons dividido pela área de 1 metro quadrado. O problema é que aqui está centímetros e aqui está metros. Eu preciso igualar. 1 metro quadrado são quantos centímetros quadrados? Quem lembra aí de cabeça? 10.000? 10.000. Se você não lembrar, você faz assim, ó. 1 metro, aqui no cantinho, equivalem a 100 centímetros. Então 1 metro ao quadrado equivale a 100 centímetros ao quadrado. Então, 1 metro quadrado equivale a 10.000, que é 100 vezes 100, centímetros quadrados. Então, aí eu posso agora adicionar isso do lado de lá. As áreas elas têm que estar na mesma unidade. Então, do lado de cá dava 10 centímetros quadrados,
Eu poderia passar o 10 centímetros quadrados também para metro quadrado, tá? Tanto faz. Agora é só multiplicar cruzado. Se você quiser, antes de multiplicar cruzado, cortar 3 zeros de cima e 3 zeros de baixo, né, para facilitar a sua vida, fica 10Fs igual a 50. Então a força vai ser de 5 newtons. Só 5 newtons. Ou seja, se eu preciso de uma força de 5 newtons aqui, eu preciso de um peso de 5 newtons desse lado. Olha só, peso é igual a massa vezes a gravidade. 5 newtons igual a massa vezes 10. Então eu preciso desse lado de cá uma massa de meio quilograma. Olha que bacana. Essa diferença entre as áreas é tão grande, tá? Essa diferença entre as áreas é tão grande que com um objeto de meio quilograma do lado de cá, eu consigo equilibrar um carro de 500 quilogramas do lado de lá. Fantástico, né? A gente fala assim, tem aplicação no dia a dia o tempo todo. O tempo todo você tem essas aplicações. Agora, qual que é o problema? Que foi até uma dúvida que o Henrique jogou lá no grupo, por causa que é uma lista antiga que eu alterei um pouquinho a ordem das aulas. Se eu quiser subir esse carro, descer, vamos supor, ou subir, né? Vamos supor que eu queira fazer uma força um pouquinho maior do lado de cá, para que o carro suba. Vamos supor que eu queira fazer com que o carro suba. Eu preciso erguer ele 2 metros. Para que o mecânico consiga trabalhar embaixo do carro. Eu teria que descer isso aqui muito mais do que 2 metros, né? Porque o volume de líquido que subir do lado de cá é o mesmo volume de líquido que vai descer do lado de cá. Então, essa proporção de áreas aqui é inviável no dia a dia. Porque imagina, para eu subir 2 metros de cá, eu teria que descer aqui a mesma proporção entre as áreas, né? Como assim? É porque o mesmo... Vou colocar aqui, diminuir isso aqui para caber. Para subir 2 metros lá de cá, o volume de água que sobe tem que ser igual ao volume de água que desce. Aí como é que eu calculo o volume? É a área da base vezes a altura. Então, por exemplo, o volume de água que vai subir, né, seria a área da base vezes a altura, de 2 metros. A área da base, então, é de 10.000 centímetros quadrados. Né? A gente já viu aqui que 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Vezes a altura, que é 2 metros. Não tem problema não, porque eu vou cancelar dos dois lados. Aí do lado de cá, a área da base é de 10 centímetros quadrados. Volume é a área da base vezes a altura. Olha só, eu teria que descer então 20.000 dividido por 10. Eu teria que descer então 2.000 centímetros. Inviável, né? Então, eu não posso querer abusar demais também do sistema do Pascal, não. Tá? Eu não posso criar fantasiosamente essas diferenças de áreas gigantescas, porque aí para eu subir um objeto um pouquinho, eu vou ter que descer o outro objeto um tantão. E aí não cabe dentro de uma oficina e tal. Tá? Então, isso aqui que eu bolei, ó, nesse caso é inviável. Eu poderia muito bem colocar uma proporção menor. Tá? Uma proporção de 1 para 10, alguma coisa assim. Porque aí para descer 2 metros, subir 2 metros, eu desceria 20 aqui, sei lá. Tá? Mas do jeito que está aqui é inviável. Tranquilo? Alguma dúvida aí no Teorema de Pascal? Então eu vou jogar aqui um probleminha do Enem para vocês. Quer ver? Que é o problema 11 da nossa lista. E vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer.
Tá? Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer aí. Estão vendo o problema? E a gente corrige daqui a pouquinho. De 200 Então, galera, como é que funciona aí? Conseguiram?
Deu tempo já do Enem, 3 minutos e meio. Né? Aí aqui tem um texto e tal, né? Que vai falando do elevador hidráulico, que é o elevador hidráulico. Tudo que leva o nome de hidráulico, você já desconfia. Ah, Pascal. Tá? Aqui tem um probleminha. Dentro do texto, ele fala várias massas, né? Aqui, ó. E ele fala, considere o elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Então é como se essa área aqui fosse A e essa área de lá, né, que fosse 5A. Então você tem que pegar o cadeirante de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre uma plataforma de 20 kg. Então a massa total é 65 mais 15 mais 25. Então essa massa total é de A Bud é 20. 20. Boa. Então aqui dá 200, dá 100. Então 100 kg. Aí quem chega aqui e faz com 100 erra, né? Porque todas as respostas estão em newtons, então você já vai desconfiar. Então eu tenho aqui um peso total, esse é o mais importante, né? Um peso total forçando essa área para baixo. Esse peso total, que é 100 newtons vezes 10, massa vezes gravidade. Então o peso total é de 1000 newtons. Do lado de cá, 1000 newtons sobre uma área 5A. Isso vai criar uma pressão que vai jogar esse pistão para cima do lado de lá. Então se eu quiser equilibrar, eu tenho que fazer uma força F do lado de cá. Essa força F, ela atua sobre uma área A. A força de 1000 newtons atua sobre uma área 5A. Corta A com A. Então a força que eu vou ter que fazer do lado de cá é uma força de 200 newtons, letra C de casa. Se a pessoa tivesse feito com 100 quilos, não transformado para newtons, ela teria achado 20, que é justamente a letra A. E essa letra A aqui é o errou feliz, né? Ó. Aquela pessoa que erra, acha que acertou, só vai descobrir depois, quando o professor resolver em sala, quando ela verificar na internet a resolução da prova do Enem. Tá? Então, tranquilo essa, né? Questão do Enem, nem é um Enem muito longe, nem 2013, né? De boa até agora? Tranquilo? Vamos ver o vídeo do japonês que eu adoro? Quer ver? Lógico que tem o vídeo do japonês. Ó. Para ilustrar o princípio de Pascal, usaremos 6 massas de 200 gramas cada e 2 seringas de vidro com água com corante e de diâmetros diferentes, que estão acopladas por uma mangueira. Esse aparato funciona como um elevador hidráulico, que é um dispositivo no qual se pode aplicar o princípio de Pascal. Podemos colocar peso sobre uma das seringas de vidro e elevá-los por meio da pressão exercida sobre a outra seringa. A pressão é a mesma nos dois lados da seringa, e sabemos que a força é o produto entre a pressão e a área das seringas. Desta forma, quanto maior a área, maior será a força exercida pelo êmbolo da seringa. Para demonstrar, colocaremos 800 gramas sobre a seringa maior. Com apenas a metade desta massa, ou seja, 400 gramas sobre a seringa menor, é possível se elevar o dobro desta massa. Essa é uma maneira de multiplicar a força usando dispositivos hidráulicos, baseados no princípio de Pascal,
que diz que a pressão exercida num ponto de um líquido é transmitida para todos os pontos do líquido. Este princípio pode ser aplicado em diversos dispositivos em que se quer transmitir força por meio da pressão exercida num ponto do líquido, como pudemos observar neste experimento. Simples, né? E bonitinho de ver. Alguma dúvida aí? E tem também, mas esse é muito grande, depois eu vou... Ah não, mas achei aqui, ó. Vou mostrar para vocês, mas eu vou pular ele aqui rapidinho. Hoje eu vou te ensinar como fazer um robô guindaste. Nós vamos só mostrar o finalzinho, que é do Iberê também. Sei que vocês gostam. Aqui, ó. Hidráulico. Nós vamos passar ó, o robozinho que ele vai fazer. Para fazer esse projeto você vai precisar de... Eu vou colocar no finalzinho aqui, que ele já tá mexendo. Olha que bacana. Vocês estão vendo que as seringas têm áreas diferentes, né? Essa seringa de cá é menor. E olha só, o líquido vermelho ele vai lá para cima. Uma seringa de área muito maior. Ó. Tá vendo? Olha que bacana. A seringa verde. Vamos fazer um teste para ver se esse guindaste funciona de verdade. O guindaste normal ele é desse jeito, tá, gente? Mostra que é uma mecânica diferente. É basicamente isso aí. Um guindaste de construção civil. Imagina um projeto desse na escola, com os alunos construindo isso aí. Vai falar que eles não vão gostar de física. Eu lembro que um grupo meu fez algo assim num trabalho de Depois química. de comprovar que ele funciona... Mas química? Por que química? É porque... Não, química não. É porque a professora de química também dava aula de física no nono ano, que eu confundi. Mas era física, na verdade. Tá. Tipo ciências, né? É. Bacana demais, né? Alguma dúvida no princípio de Pascal? Não? Então vamos para o princípio de Arquimedes. No princípio de Arquimedes, eu vou passar de novo para vocês, mas agora eu vou passar em português, tá? Eu achei o vídeo em português. Aí eu vou passar de novo para vocês, porque ele é interessante. Eu vou abrir aqui o Arquimedes. E aí a gente vai discutir... Lembra do Bickman? Né? Aí eu vou passar para vocês de novo. Ah, eu fechei, vai ser burro. Não, tá aqui. Joana Pesada Ixi, não tá funcionando. de Grande Estaleiro pergunta: Querido Bickman, como é possível que um Tá piscando aí pra vocês? Pra mim barco aqui tá feito de normal. aço possa flutuar, mas um prego afunda? Tá vendo aí, normal? Pergunta difícil, Joana. Sim. Para que alguma coisa flutue, precisa ser Pra mim menos também tá densa normal. do que a coisa sobre a qual flutua. Deixa eu começar de novo. Joana Pesada de Grande Estaleiro pergunta: Querido Bickman, como é possível que um barco feito de aço possa flutuar, mas um prego afunda? Pergunta difícil, Joana. Para que alguma coisa flutue, precisa ser menos densa do que a coisa sobre a qual flutua. Densidade é a massa por unidade de volume de uma substância sob condições, padrões ou específicas de pressão e temperatura. Densidade é fácil. Eu vou mostrar o que o bom professor quis dizer. Eu tenho aqui um copo de marshmallow que eu empacotei e um copo de água. Apesar de ambos ocuparem a mesma quantidade de espaço, um deles pesa muito mais que o outro. Entendi. Aquele que pesa mais é o mais denso. Exatamente.
Se sabemos que para que alguma coisa flutue tem que ser menos densa do que a coisa sobre a qual flutua, é bem provável, caso você ponha um marshmallow num copo d'água, Que ele flutue. sem a menor sombra de dúvida. Agora, vamos tentar a mesma coisa com os pregos. O copo de pregos e o copo de água ocupam o mesmo espaço. Mas desta vez, os pregos são mais densos. Assim, o prego vai afundar. Tá tudo muito bem, Dickman, mas veja. Alton Carter não perguntou como o marshmallow flutua ou como um metal afunda. A carta perguntou como é possível que um barco feito de metal possa flutuar. Lester, você tocou no ponto fundamental da questão. E agora eu vou provar que sei do que estou falando. Esse tanque está cheio de água até o topo. E agora eu vou mostrar a vocês cenas do próximo capítulo da excitante novela Por que um barco de aço flutua? Para entender isso, vocês precisam entender o deslocamento. Vamos lá. Agora, você está vendo a água saindo aqui para fora? Isso porque eu a desloquei ou a joguei para fora. Deslocamento. Ele está empurrando deste lugar para aquele outro lugar. E depois adivinhe qual o rato que vai ter que limpar toda essa bagunça. Agora que está a parte surpreendente. Se você pegasse toda a água que derramou para fora do tanque enquanto eu estou flutuando e a pesasse, ela pesaria exatamente o mesmo que eu. Entendeu? Ok. Se você entende densidade, entende deslocamento. Vamos reuni-los. Vamos fazer de conta que essa coisa aqui seja um tipo de água especial, que não é líquida. Se eu tirar o navio, eu fico com um buraco na água. O barco que preenche esse buraco na água tem que pesar o mesmo que a água necessária para encher esse buraco. Se o navio pesar mais, vai afundar. Parabéns, barabum. E agora uma coisa que podem testar em casa. Vão precisar de uma lâmina de alumínio e uma pia ou uma tigela cheia d'água. Esse papel é feito de metal, como um navio. A propósito, sabe qual é a diferença entre um barco e um navio? É o tamanho deles. Um barco pode caber dentro de um navio, mas um navio não pode caber dentro de um barco. Batabar! Aqui está o meu barco. Bonito, né? É. E ele flutua. Agora, peguem seu barco de papel alumínio e façam uma bola com ele. Vocês têm que ter certeza de que tiraram todo o ar. Isso é muito importante. Agora, o papel de alumínio pesa exatamente o mesmo que pesava quando era um barco. Mas, no seu novo formato, ele afasta ou desloca muito menos água. Em outras palavras, pesa mais do que a água que deslocou. Por isso, ele afunda. E é por isso, Jona Pesada de grande estaleiro, que um barco feito de aço consegue flutuar. Chique. Então o que o Bickman fez? Ele entrou dentro de um pote com água, né? Recolheu aquela água que ele deslocou, porque dois copos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, e colocou numa gangorra. Essa gangorra ela fica equilibrada, por quê? Porque o peso do Bickman do lado de cá é exatamente igual ao peso do líquido do lado de cá. Então, o que o Arquimedes diz? Esse é o princípio de flutuar. Um copo só flutua se ele conseguir deslocar a mesma quantidade de massa de água que a massa dele. Tá? Então, se eu tenho 80 quilos, para eu flutuar, eu tenho que conseguir deslocar 80 quilos de água. Se eu peso 100 quilos, eu tenho que deslocar 100 quilos de água. Por que uma moedinha afunda? A moedinha é leve, mas mesmo assim ela afunda. A moedinha é leve, só que ela é concentrada. Então aqui, ó, por exemplo, a moedinha aqui. Essa moedinha, R$1. Ó, Abud, se você estiver escrevendo alguma coisa, não tá aparecendo aqui não, pelo menos pra mim. Ó, então peraí. Então deixa eu... Eu esqueci de compartilhar a tela, né? Então aqui, ó. Imagina uma moedinha aqui, ó. De R$1. Por que essa moedinha, se eu colocar aqui dentro, ela vai afundar? Sei lá, ela deve ter 10 gramas. Só que,
por ela ser compacta, ela não consegue deslocar nem 10 gramas de água, né? Se ela conseguisse deslocar 10 gramas de água ao ser colocada dentro d'água, ela flutuaria. O Bigman flutua porque, vamos supor que o Bigman tem 80 quilos. Ele consegue deslocar 80 quilos de água. Se a massa de água deslocada é igual à sua massa, você flutua, porque você recebe uma força para cima, que o Arquimedes chamou de empuxo. Todo corpo que flutua possui uma força de empuxo igual ao peso. Então, o empuxo é uma força vertical para cima, exercida pelo fluido, que tem valor igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo em equilíbrio. Então, ó, se eu estou flutuando, então vou colocar assim, ó, para todo corpo que flutua, independentemente da massa dele, para todo corpo que flutua, a gente tem peso igual ao empuxo. Certo? Então, se eu quiser flutuar, o meu peso tem que ser igual ao meu empuxo. Tá? É a mesma quantidade de água aqui, né? Então, vamos partir disso, tá? Para a gente definir como é que funciona o empuxo. Então, olha só. Vamos colocar aqui. Espera só um pouquinho, só para copiar. Ah, sim, eu esqueci que você gosta de copiar. Vamos colocar, copiei. Rapidinho. Uhum. Abud, se aumentar o peso, necessariamente vai aumentar o volume? Não necessariamente. Né? Por exemplo, um barco tem um limite de peso. Porque um barco, você não pode colocar coisa demais em cima dele, porque senão ele vai passar, né? A água vai entrar dentro dele, que é o exemplo que eu vou dar ali agora. Pronto, Gabriel? Pode ir, depois eu faço o desenho, eu soltei o espaço aqui. Ah, beleza. Então aqui, ó. Imagina que você tem um barquinho, né? E nesse barquinho você vai colocar um índiozinho. Lembra da música? One little, two little, three little Indians. Vocês aprenderam essa música na escolinha de inglês também? Aqui, ó. Tem um índiozinho aqui no barco. Se esse barco vai flutuar, só copiar isso aqui. Para esse barco flutuar, né, com um índiozinho só, ele não precisa deslocar muita água. Porque a massa do índiozinho mais a massa do barco, vamos supor que o índiozinho tenha 60 kg e o barco todo tenha 100 kg. Tá? Então todos os índios são iguais. Então ele precisaria deslocar 160 kg de água. Vamos supor que seja isso aqui de água que ele precisa deslocar. Ao entrar dentro da água, o barquinho vai deslocar isso aqui de água. Se essa quantidade de água aqui for igual, tiver massa igual à massa do meu conjunto, o meu sistema vai flutuar, porque o empuxo gerado pela água, o empuxo é gerado, depois eu mostro de onde que vem o empuxo. O empuxo é gerado pelo líquido, é uma força vertical para cima sempre. É igual ao peso do meu conjunto. Agora, se eu quiser
colocar, além de um índiozinho, eu quiser colocar 2 índiozinhos, o peso do meu conjunto já vai ser maior, né? Porque eu vou ter aqui 100 kg do barco, mais 60 kg desse índio, mais 60 kg desse. Então, eu vou ter que deslocar mais água. A porção de água deslocada vai ser maior, porque eu vou ter que deslocar a mesma massa. Né? Aqui no caso, eu vou ter que deslocar 220 kg de água, para que eu gere um empuxo igual ao peso do meu conjunto. Então, uma maneira de você aumentar o empuxo é aumentando o volume de líquido deslocado. Tá? O peso é igual à massa vezes a gravidade. E para o corpo boiar, o empuxo tem que ser igual à massa vezes a gravidade. Né? A massa do meu sistema. Se eu pegar e quiser transformar isso aqui, ó, a gente aprendeu aula passada que densidade... por que eu igualei empuxo igual a massa vezes a gravidade? Né? Porque para boiar o empuxo tem que ser igual ao peso. A densidade é a massa sobre o volume. Né? Então, eu poderia colocar assim, ó, massa é igual a densidade vezes o volume. Então, a fórmula do empuxo final que a gente usa, geralmente é essa aqui. Ó. No lugar da massa eu coloco densidade vezes a gravidade vezes o volume. Por que a gente faz assim, colocar o volume por último? Porque geralmente é ele que muda. Tá? Então, o empuxo é dGV. O que é isso? Densidade é a densidade do líquido. Porque aqui é a massa do líquido. A massa do líquido tem que ser igual à massa do corpo que flutua. Tá? Então, essa aqui é a densidade do líquido. A gravidade, né? 10 metros por segundo ao quadrado. E esse volume, que é onde os alunos mais erram, esse volume não é necessariamente o volume do corpo. Esse é o volume submerso. É o volume deslocado. Então, só conta o que está abaixo da água. Tá? Então, só vai contar essa porção abaixo da água aqui na hora de calcular o seu empuxo. Na fórmula do empuxo eu lembro de Vasco da Gama. Vasco da Gama? Pode ser. DGV. Do Vasco da Gama. Então, a partir disso, Milena, a gente responde a sua pergunta. Tem como aumentar o peso do corpo sem aumentar o volume dele? Do corpo, sim. Mas aumentando o peso desse barquinho, necessariamente o volume submerso para o barco flutuar vai ter que aumentar, né? Okay. Exemplo também, outro exemplo. Gabriela estava copiando? Espera um pouquinho para copiar. Espero sim. Abud, então, nesses dois casos ali, o volume submerso seria 160 e 220? Fala de novo. O volume submerso ali que eu teria que colocar é 220 e 160, né, nesses dois exemplos. Então, não. Porque a água não tem
Aí vamos supor, para eu ter 220 kg de água, se você já sabe quanto que é, a gente vai fazer o seguinte, ó. A densidade da água é igual a massa sobre o volume. Então, se eu quiser o volume, eu vou pegar a massa e dividir pela densidade, né? Então vamos ver quanto que dá. A massa é 220 kg. E a densidade da água doce é 1000 kg por metro cúbico. Então aqui eu precisaria de 0,22 metros cúbicos de água, que daria 220 litros. Né? Então você pode pensar o seguinte, para a água, eu fiz essa conta aqui inteira para você ver como é que faz. Mas para a água, 1 litro de água igual a 1 quilo de água. Então, para a água isso vale, né? Então, aqui quanto de volume deslocado eu tenho? 160 litros. E aqui, 220 litros, mas só vale para a água. Se for qualquer outro material, você vai ter que fazer essa continha aqui que eu fiz aqui embaixo. Então, para a água, isso aqui equivale a 160 litros deslocados de água e aqui 220 litros deslocados. É por isso que um transatlântico pode boiar, né? Ele tem toneladas e mais toneladas, mas aí o casco dele vai lá no fundo e desloca uma porção gigantesca de água. E aí ele consegue flutuar. Respondido? Eu já acabei de copiar, viu? Já? Posso passar? Muito pode. Vocês já viram aquela expressão? Isso é só a ponta do iceberg? Vamos escrever aqui, ó. Já ouviram essa expressão em algum lugar? Ou não? Quando você tem um probleminha assim, e o cara faz, isso é só a ponta do iceberg. De onde que vem essa expressão? Vem do fato do iceberg ser feito de água doce. E ele boia na água salgada. Então imagina lá, o iceberg está aqui, ele é água doce. Né? De onde que vem essa água doce do iceberg? Flocos de neve, que vão se aglutinando e tal. E ele boia em água salgada. Boia no mar. Né? A densidade da água salgada é maior do que da água doce. E isso faz com que um gelo, né, feito de água doce, boie na água salgada, com aproximadamente 10% do volume dele de fora e 90% do volume dele de dentro da água. Por isso que existe essa expressão, isso é só a ponta do iceberg. Porque quando você está num barco e está vendo uma pedra de gelo flutuando, você está vendo só 1/10 do volume total, porque os outros 9/10 estão debaixo d'água. Então, isso aqui é uma dica que eu dou para vocês. Toda vez que você dividir a densidade de um corpo que está flutuando pela densidade do líquido no qual ele flutua, você vai achar 0, alguma coisa. Né? Você vai achar 0, algum número. Esse 0, algum número é o percentual submerso do corpo. Como assim? Se eu dividir a densidade do gelo da água doce dividido pela densidade da água salgada, eu vou achar 0,9. Ou seja,
90% debaixo d'água, 10% de fora. Isso resolve, gente, uma infinidade de problemas de teorema de Arquimedes. Então, prestem atenção nisso aqui, ó. Isso é uma dica que eu dou para vocês. Alguns livros didáticos nem trazem isso aqui, tá? Então, se você colocar um corpo e esse corpo está flutuando, você divide um pelo outro, deu 0,7. Então, você sabe que 30% está de fora, 70% está de dentro. Tá? Isso funciona aqui, ó, uma beleza. Tranquilo? E de onde que vem o empuxo? Por que aparece esse empuxo? Alguém já explicou para vocês alguma vez na vida? Última coisa que eu vou explicar na aula de hoje, depois a gente vai fazer exercício. Eu falei que hoje era rapidinho. Lembrando que amanhã no mesmo horário, tá, gente? Nós vamos ter outra aula amanhã, mas já é falando de vetores, que é uma matéria que vocês adoram, vocês amam, né? Eu adoro, viu? Você gosta mesmo? Gosto. Posso mudar de página? A gente usa em tudo. Usa mesmo. Usa quase tudo na física. Posso mudar de página? Pode. Então vamos lá. Eu achei umas letrinhas bonitas aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó, que legal essas letras. Ó, o que eu fiz? Tá. De onde que vem o empuxo? O que eles comem? Do que eles se alimentam? Imagina um corpo debaixo d'água, tá? Então eu vou aqui colocar um objeto qualquer debaixo d'água. Vou colocar de outra cor. Esse objeto tá afundando, tá? Mas ele tá indo em direção ao chão aqui, ó. Mas aparece uma força nele vertical para cima chamada impulso. Por quê? É uma aplicação do teorema de Stevin. Vamos pegar diferentes pontos. Vamos pegar esse ponto aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Vamos pegar eles do outro lado. Como que funcionam as pressões aqui, né? A gente sabe que a pressão nesse ponto é menor que nesse ponto, que é menor que nesse ponto. Por quê? Quanto mais fundo, maior a pressão. Mas, se eu pensar do outro lado, né, esse ponto está a uma profundidade, esse ponto aqui também. Então, a mesma pressão que esse ponto da esquerda recebe, o ponto da direita recebe. Por isso que o empuxo não é lateral. O empuxo é uma força vertical. Vocês vão ver por quê. Aqui também eu vou ter, né, um mesmo valor de pressão. E aqui também um mesmo valor de pressão. Então, o empuxo não aparece lateralmente porque as faces laterais, as pressões nas faces laterais se anulam. Mas olha o que acontece aqui, ó. Se eu pegar alguns pontos ao longo da face superior. A gente sabe que a pressão aqui é pequenininha. E se eu pegar os pontos, esses mesmos pontos aqui, ó, mas na face inferior, a pressão aqui na face inferior, ela vai ser muito maior. Por quê? Porque tem mais água acima desse ponto. Tá? Então, ou seja, quando eu faço, né, tipo uma pressão, as forças resultantes nesse objeto, aparece uma força vertical para cima. Essa força vertical para cima, ela é a diferença entre as pressões exercidas na face superior de um objeto e na face inferior daquele objeto, que nós chamamos de empuxo. Se um empuxo for igual ao peso, boia.
Se o empuxo for menor do que o peso, afunda. E se o empuxo for maior do que o peso, vai para a superfície. Como assim? Sabe quando você está na piscina, você está brincando de bola? Todo mundo já brincou de bola na piscina. Aí você pega a bola e afunda ela na piscina. A hora que você solta, ela não sobe. Vai lá para o teto. Vai lá para a superfície. Né? Por que ela vai para a superfície? Porque no momento em que você afunda, ela está deslocando uma quantidade de água que tem um peso maior do que ela. Então você está aqui com a bola. Né? Aqui, ó. A bola está aqui. Você afundou ela propositalmente debaixo d'água. Aí você vai ver que nesse momento o peso dela é pequeno e o empuxo sobre ela é gigante. Por quê? Porque essa quantidade de água que a bola deslocou tem um peso muito maior que o peso da bola. Isso faz com que a bola vá lá para cima, rapidão, né? Inclusive com uma força resultante para cima. Ó, a força resultante é para cima, que você pode igualar a massa vezes a aceleração dessa bola. E você pode até calcular qual a aceleração que ela vai ter ao subir. Tá? E um exemplo que a gente vai ter é o exemplo do submarino, que eu vou mostrar para vocês agora, um vídeo do meu canal, de um ex-aluno meu, um vídeo antigo, tá? Mas ele era fantástico, ele é carinha muito bom. Quer ver? Deixa eu achar aqui. De um experimento que a gente pode fazer também com os alunos. A qualidade, esse vídeo é antigo, ele é de 2011, tá? Tem 9 anos que esse vídeo que eu subi ele pro YouTube. Estou apresentando o grupo para. Então a qualidade tá bem ruinzinha. Então, vamos lá. Vou encher minha garrafinha enquanto vocês assistem ele. Meu nome é Sérgio. Estou apresentando o grupo amarelo. Meu nome é Sérgio. E meu professor Toriabud, de física, pediu para eu fazer um experimento simulando um mini submarino, falar sobre pressão. Eu não achei o que ele pediu para fazer, que era com um tubo de caneta Bic vazio. Mas eu encontrei um que é com tampa de caneta, só com a tampa. Você usa quase as mesmas coisas e fala sobre pressão também. Aí eu fiz ele, deu certo, tudo. Tá, o que você vai precisar? Uma tampa de caneta Bic, daquelas comuns. Massinha de modelar. Não tem preferência de cor, não. Uma garrafa PET. Depois a gente vai colocar água, colocar o submarino e tudo. Tá, o que você faz com tudo isso? Você pega a tampa e vai tampar esse buraco aqui, ó, com massinha. Não sei se tá dando pra ver, mas é um buraquinho que tem em cima da caneta. Tá. Depois disso, você faz uma bolinha com a massinha e vai fincar aqui assim, ó, esse negócio que tem na tampa. Esse negócio sempre quebra, pelo menos comigo. Depois disso, você vai colocar água na garrafa e o submarino. Eu tenho um pronto aqui, ficou mais ou menos assim. Isso aqui é o submarino. O experimento é o seguinte: a hora que você aperta, o submarino desce. E a hora que você solta a garrafa, o submarino sobe. Tá, e como que isso funciona? Esse experimento todo. Na tampinha, aqui em cima, onde você colocou massinha, tem um reservatório de ar. É tipo uma bolinha de ar. E o conjunto inteiro, a bolinha de ar, a tampa e a massinha, eles têm densidade menor do que a da água, por isso que eles flutuam. Mas na hora que você aperta a garrafa, você faz uma pressão na água que faz com que a bolinha de ar, do reservatório de ar lá, ela diminua, diminuindo o volume. Então o conjunto, ele tem uma densidade maior, que faz com que o submarino afunde na água.
Teve um cara que falou disso, foi Pascal também. Ele tinha os princípios de Pascal. Se vocês quiserem falar disso, parecer mais inteligente, né? Mas basicamente é isso. Sob pressão, que aperta e ele afunda. Não é mágica nem nada não, viu? Eu não sei se ficou bom, por causa que no experimento que o Túlio Abode pediu. Mas é isso aí. Esse caboquinho era muito, muito engraçado. Não é da sua época não, né, Gabi? Ué. Não, né? Bem antes. Ele fazia stand-up comedy pra gente lá na sala. Se é de 2011, foi a época que minha turma entrou, né? Mas se eu lembro dele, ele era mais velho, então não lembro. Ele tava no M1, né? Então você tava no F1 ainda. Ele chegou no AV, você tava no M1, não era? O AV dele você tava no M1. Eu tô falando, entendeu? Ele é da minha época, mas não lembro do rosto dele, não. Então como é que funciona esse experimento que já foi questão do Enem? Que é o Ludião. Né? Já foi questão do Enem. Eu pedi para fazer com o tubo da caneta, ele fez com a tampinha, não tem problema, né? É assim, ó. Quando você faz, quando você tem essa canetinha assim, né, igual ele fez com a tampa da caneta, vamos desenhar ela aqui, ó. A gente colocou massinha aqui só para conseguir equilibrar, porque senão a tampa não fica, né, não fica no nível que a gente quer. Então a gente coloca assim, fica dentro d'água, né? Aqui está dentro da garrafa. Então pensa na garrafa aqui, ó. Aqui está a garrafa PET. Quando você coloca essa tampa de caneta aqui, você coloca ela vindo de cima, né? E é como quando você coloca um copo virado para baixo dentro d'água, né? Fica uma parcela de ar presa aqui, ó. Né? A água vai entrar só até tipo aqui assim, ó. Então vai ficar assim, quer ver, ó? Vamos ver se vai vazar aqui. Vazou, pera aí. Deixa eu fechar esse desenhozinho meu aqui. Que tá aberto. Então aqui, ó. Ela entra só até aqui, tá? Então, deixa eu desenhar essa canetinha aqui de outra cor aqui, ó. Aqui tá a tampa da caneta, né? Mas a água não consegue entrar nela toda. A água só entra até uma parcela que tá massinha, vou colocar a massinha de outra cor. Isso aqui é só para equilibrar. No momento em que eu aperto, então aqui é ar, vamos colocar só para lembrar aqui é ar. No momento em que você faz uma força aqui assim, ó, você exerce uma pressão, essa força vai exercer uma pressão, ela é feita em uma certa área, e essa pressão vai aparecer, né, pelo princípio de Pascal, em todos os pontos desse fluido igualmente, fazendo com que a água suba e diminua essa porção de ar dentro da caneta. Imagina o seu conjunto. O conjunto é a massa da tampa, da tampinha, mais a massa da massinha, mais a massa de ar que está dentro daquilo. Isso aqui tudo é o seu conjunto, que precisa boiar. Isso aqui tem uma certa massa, a gente sabe que se ele conseguir deslocar a mesma massa de água, ele vai boiar. Mas no momento em que você aperta a garrafa, a massa de ar diminui. Ah, tem água aqui também, né? Porque a água está dentro do conjunto, ó. Então tem água ali também. Mais uma massa de água. Né? No momento em que você aperta a caneta, a massa de ar dentro da caneta diminui e a massa de água aumenta. Isso faz com que a densidade do meu sistema, já que a massa de água aumenta, a densidade do meu sistema aumente.
E ao apertar, então, esse negocinho aqui vai lá para baixo. Aparece um deslocamento para baixo, porque a densidade aumenta. No momento em que você solta, o ar empurra a água para fora e ele sobe. É fantástico. Já brincaram disso alguma vez na vida? Não, né? Vocês nunca fizeram experimento com ninguém? Coitado de vocês. Né? A gente podia estar fazendo experimento ao vivo na nossa salinha lá, mas vamos ter que nos adaptar por enquanto, né? Mas quando a gente voltar, eu vou tentar levar experimentos para a gente fazer durante as aulas, tá? Vocês entenderam com o Sérgio explicando? Ficou mais claro comigo explicando agora também? Então, ao apertar, o submarino desce. Ao soltar, o submarino sobe. O que isso tem a ver com o submarino em si, você sabe? Por que a gente chama isso aqui de submarino? Porque o submarino tem a possibilidade de subir e descer. Mas por que a gente fala essa que é o submarino caseiro? Como que o submarino tem a capacidade de subir e descer, galera? Algum de vocês sabe? Vocês não sabem ou vocês têm vergonha de falar? Acho que não sabe. Ele tem algum sistema de infiltração de água e retirada, algo assim? Exatamente. Para poder dar densidade? Exatamente, Henrique. Vou passar o videozinho, eu adoro vídeo, né? Mas acho que os vídeos são bons, exatamente. E eu vou explicando em cima do vídeo, tá? Exatamente isso que você falou, velho. Mesmo diante da imensidão do oceano, o tamanho e a força dos submarinos é impressionante. Mas o grande potencial deles está na capacidade de submergir e ficar quase que invisível aos olhos dos inimigos durante meses. Quando ele está submerso, além de se mover para os lados, ele também precisa se mover para cima e para baixo, igual a um zeppelin. Ele pode ficar submerso por meses, mas em algum momento ele precisa emergir para se reabastecer de suprimentos, como alimentos e água, combustível e munições, ou até mesmo para realizar alguma manutenção. Mas como ele consegue submergir e emergir novamente? Segundo o princípio de Arquimedes, o empuxo, que é a força que empurra o submarino para cima, é igual ao peso da água deslocada pelo volume que o submarino ocupa. Obviamente que em um oceano esse deslocamento de água não é visível a olho nu. Então, se o submarino for mais leve que o volume de água por ele deslocado, ele irá flutuar. Se o submarino for mais pesado que o volume de água deslocado, ele irá afundar. E se o submarino tiver o mesmo peso do volume de água deslocado, ele irá permanecer em repouso. Podemos perceber então que o segredo está em controlar o peso do submarino. E como ele faz isso? Um submarino pode modificar a sua flutuabilidade enchendo ou esvaziando com água os chamados tanques de lastro, que são enormes reservatórios que envolvem a maior parte do submarino. Neste vídeo podemos ver um submarino submergindo e o ar com um pouco de água sendo expulsos dos tanques de lastro, conforme vão sendo preenchidos com água pela parte inferior dos tanques. Esses tanques de lastro podem ter diversas formas e se localizar em diferentes posições, dependendo do modelo do submarino. Geralmente há tanques de lastro principais e os de controle para fazer ajustes menores, distribuídos na proa, no centro e na popa. Quando o submarino está na superfície, os tanques estão cheios de ar. Quando se deseja submergir, os tanques de lastro principais abrem as comportas superiores e inferiores do tanque, deixando a água entrar e o ar sair.
Conforme os tanques se enchem de água, o submarino se torna mais pesado, já que 1 metro cúbico de água pesa 800 vezes mais do que 1 metro cúbico de ar. O submarino fica então com flutuabilidade levemente negativa e começa a submergir. Os tanques de lastro da proa, que é a parte da frente, são abertos primeiro, em seguida os do centro e os da popa. É basicamente o que aconteceu com o Titanic quando o iceberg rasgou o casco e inundou os compartimentos inferiores do navio. Os lemes horizontais do submarino também são utilizados no controle da flutuabilidade. Quando a profundidade desejada é alcançada, são utilizados os tanques de lastro de controle para fazer os ajustes e alcançar uma flutuabilidade nula, o que permite navegar submerso. Para emergir, o submarino fecha as aberturas superiores dos tanques e abre as inferiores. Ele então libera ar comprimido com elevada pressão pela parte superior dos tanques, expulsando a água pelas aberturas inferiores. Isso o torna novamente mais leve e com flutuabilidade positiva, voltando a subir para a superfície. A temperatura da água também é muito importante. A água fria é mais densa do que a quente, então quando eles navegam em águas frias, precisam ter mais água nos tanques de lastro para conseguirem submergir. E se você gostou do vídeo? Bacana, né? É mais ou menos a ideia daquele ludião, né? Que é como se fosse um tanque de lastro, mas que você aperta a garrafa para encher o tanque de lastro. Alguma dúvida aí? Abud. Oi, diga, Bárbara. Tem como misturar essa matéria com lei de Newton? Tipo assim, a primeira, se o empuxo for igual ao peso e ele estiver boiando, quer dizer que ele vai estar em equilíbrio. Aí tem como misturar Exatamente, isso. isso é lei de Newton. Sim. Tem sim, tem Aí ele pode perguntar mais coisas sem ser só dessa matéria, né? Pode, mas você precisa dela para você começar a trabalhar. Vou pegar uma questãozinha do Enem aqui e vou deixar vocês quebrarem cabeça por 3 minutos antes de eu resolver com vocês. Tá aí. É a 12 da nossa lista. 3 minutos para vocês tentarem resolver. Uai, a tela ficou preta para vocês? Voltei. Deu certo agora? Não tava vendo vocês reclamar, não. Foi mal. Voltou. Voltou, gente? Voltou. Agora voltou. Beleza. Foi mal. Então, galera, deu tempo? Conseguiram fazer? Questãozinha do Enem também. Né, primeira coisa, o que significa essa palavra aqui? Ó? Dinamômetro. Dinamômetro é um medidor de força. Tá? Nada mais é do que uma mola calibrada. Ela mede a força através da força elástica, que é a lei de Hooke, que a gente vai ver ainda. Mas falou dinamômetro é um objeto que mede força. Então, olha só, inicialmente foi conferida a calibração do dinamômetro, constatou-se que a leitura de 30 newtons quando o cubo era preso ao dinamômetro suspenso no ar. Então era tipo assim, ó. Aqui está o dinamômetro, ele tem um tubinho assim. E dentro desse tubinho tem uma mola. E essa mola fica esticada. E aí ela tem um indicador assim, ó, que tem uma graduação aqui, tipo uma reguinha aqui do lado. Tá? Então quando você pendura esse cubo ali, aparece marcado aqui 30 newtons. Significa que a força que o dinamômetro está fazendo para segurar esse cubo é de 30 newtons. Ou seja, no ar, o que ele está medindo é somente o peso do objeto, porque aqui ele está no ar. Então no ar ele tem o peso, então ele faz uma força igual ao peso, por isso que aparece a marcação lá de 30 newtons. Esse cubo, ele vai ter 10 por 10 por 10, vai ter 1000 centímetros cúbicos de volume total, né? E aí, ao mergulhar o cubo na água do lago, até que a metade do seu volume ficasse submersa, foi registrada a leitura de 24 newtons no dinamômetro.
Então você pega aquele cubo, mergulha ele só até a metade e você vai ver que o dinamômetro para de marcar 30. O dinamômetro passa a marcar 24. Por quê? Por que ele não marca mais 30? Ele está marcando menos um pouquinho, ele está marcando só 24 newtons. Porque o dinamômetro marca a força que ele tem que fazer para segurar o cubo. O cubo continua tendo 30 newtons. Só que o dinamômetro agora só precisa fazer 24 newtons para segurar ele. Significa que existe o quê ajudando o dinamômetro? Existe um empuxo para cima e esse empuxo vale 6 newtons. Por que ele vale 6 newtons? Porque para o cubo ficar parado, que é o que a Bárbara perguntou, a lei de Newton, para o cubo ficar em repouso, ele tem que ter as forças iguais a zero. Então, se o dinamômetro faz só 24, esses 6 tem que aparecer de algum lugar. E a gente já sabe que ele aparece porque o cubo está mergulhado até a metade, está deslocando uma certa porção de água, e essa porção de água ela faz uma força de 6 newtons para cima, fazendo com que o cubo flutue. Até aí tranquilo? Aí ele quer saber qual que é a densidade da água do lago. Só aplicar, ó. Empuxo é 6 newtons, então 6 newtons é igual a densidade da água do lago vezes a gravidade vezes o volume submerso. Acontece que o volume submerso não é o volume do cubo todo. O volume submerso é só metade, não é 1000. O volume submerso é de 500 centímetros cúbicos. 500 centímetros cúbicos, eu tenho que passar para metro cúbico. Todas as fórmulas da física, né, a gente sabe que E igual a dGV. Todas as fórmulas da física têm que estar no sistema internacional. O sistema internacional não é em centímetro cúbico, é em metro cúbico. Então, para passar para metro cúbico, o que eu faço? Divido por alguma coisa. Por quanto? Henrique, você que respondeu da primeira vez. Para eu passar para metro cúbico, centímetro cúbico para metro cúbico. Passar centímetro cúbico para metro cúbico? É. 10 a menos 6? Isso mesmo, divido por 10 a 6, né? Porque 1 metro ao cubo é igual a 10 a 2 centímetros ao cubo. Então, 1 metro cúbico, 10 a 2 aqui é 100, né? É igual a 10 a 6 centímetros cúbicos. Se eu quero passar centímetro para metro, eu tenho que dividir por 10 a 6. Então, aqui eu vou dividir por 1 milhão. Corta 2 zeros. Vai ficar o quê? 5 vezes 10 a 1, 2, 3, 4. 5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Tá? Então, vamos lá. O empuxo é 6. A densidade da água no lago eu quero descobrir. A gravidade é 10. E o volume submerso é 5 vezes 10 a menos 4. Então, está ficando assim, ó. 6 é igual a 5 vezes 10 a menos 3, porque esse 10 aqui com esse 10 a menos 4 dá 10 a menos 3, vezes a densidade da água no lago. Esse número está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, a densidade da água no lago vai ficar 6 dividido por 5, vezes 10 a menos 3. 6 por 5 é 1,2. 10 a menos 3 é para cima, como 10 a 3. Quilogramas por metro cúbico. Mas aqui está em grama por centímetro cúbico. Beleza, é 1,2, tá? 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 quilogramas por metro cúbico. Regrinha de transformação aí para vocês também. Então, quando eu achei 1,2 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico, eu divido por 1000, vai sobrar 1,2, letra B da questão. Vocês tinham conseguido fazer ou não? É uma questão complexa, não é fácil não. Sei até que deu. Deu para fazer?
Vamos fazer mais uma para fechar a aula de hoje, então. Lembra, qualquer dúvida é só me parar. Estou tirando print aqui. Vocês sabem como é que chama esse peso ali que o dinamômetro marcou quando o objeto estava dentro d'água? Tem uma terminologia para ele. Por que todo objeto dentro d'água fica mais leve? Vocês já viram isso, né? Porque tem um empuxo. E como é que chama esse peso aí? Chama peso aparente. O peso dos objetos dentro d'água, né? O peso aparente é o peso real dele menos o valor do empuxo. Por isso que tudo fica mais leve quando está dentro d'água. Igual esse lance aqui, ó. Vou fazer junto com vocês para a gente fechar a aula de hoje um pouquinho mais cedo. Uma esfera tem seu peso mensurado por um dinamômetro em duas situações. Na primeira, a esfera está pendurada no ar, e na segunda, ela está mergulhada em água. Considerando os dados da figura, o valor do empuxo em newtons que a esfera recebe ao ser mergulhada na água é igual a... Fácil, né? Agora que a gente já viu uma mais difícil que essa. O dinamômetro está marcando 10 aqui por quê? Porque o peso da esfera vale 10. E não tem nada ajudando. Aqui a força que o dinamômetro faz para cima tem que ser igual a 10 para equilibrar essa esfera. Quando você coloca ela dentro d'água, o peso da esfera não muda. Peso de um objeto é massa vezes gravidade. Só vai mudar se a massa mudar ou se a gravidade mudar. Nenhum dos dois mudou. Então o peso continua sendo 10 newtons. Porém, o dinamômetro marca só 7,5 agora. Então a força que o dinamômetro faz diminuiu. Diminuiu por quê? Esse é o peso aparente, tá, da esfera. Aparentemente ela tem só 7,5, mas não é isso. Por quê? Porque existe aqui, ela marca 7,5, porque existe um empuxo de 2,5 para cima feito pela água. E esse empuxo ajuda o dinamômetro a levantar o objeto. Por isso que todo objeto dentro da água fica mais leve. Certo? Por isso que a gente gosta de fazer o quê? Hidroginástica, que é muito mais fácil. Por que os velhinhos fazem hidroginástica? Pensa aí. Porque os músculos são mais fracos, a estrutura óssea é mais delicada e os movimentos dentro d'água ficam mais lentos e mais leves, porque tem o empuxo ajudando os velhinhos a se movimentar lá. Não é? Tranquilo, gente? Alguma dúvida aí? Nenhuma, tranquilo. Vocês estão bons demais. Essa turma vai todo mundo passar. Certeza. Amém. Amém. Vai. Pessoal, Amém. A Milena já saiu? Já? Vazou? Já. Vou puxar a orelha dela depois. Então, galera, ó, até amanhã, 5 horas amanhã. Tenta resolver esses exercícios hoje e amanhã de manhã pra gente tentar. Mas amanhã eu começo a aula tirando dúvidas, tá? Da lista de hoje. Então tenta resolver o máximo que vocês conseguirem até amanhã. Beleza? Beleza. Então, tchau pra vocês, gente. Até amanhã. Ah, bom, Tchau. obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. De nada, gente.